Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na aula passada, nós associamos fascismo, militarismo, nacionalismo e guerra. Hoje aprenderemos sobre a Guerra Civil Espanhola, que foi um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, assim como veremos os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Bom, a Guerra Civil Espanhola, um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 166. Prontos? Bom, em 1936, comunistas, socialistas, anarquistas e liberais espanhóis, todos eles republicanos, uniram-se em uma frente popular para derrotar o fascismo nas eleições parlamentares. E venceram. Inconformados com a vitória dos republicanos, os fascistas, chamados de nacionalistas ou falangistas, que eram liderados pelo general Francisco Franco e apoiados por alemães e italianos, tentaram promover um golpe de Estado. A tentativa deu início a um conflito armado que se estendeu até 1939. As alianças políticas realizadas na Guerra Civil Espanhola se repetiriam na Segunda Guerra Mundial. É por isso que falam que é um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Embora os republicanos contassem com a ajuda soviética e de voluntários de toda a Europa e até das Américas, faltou a eles o apoio de países como Inglaterra e França, para poder sim fazer frente aos fascistas, que acabaram vencendo na Espanha. O general Francisco Franco, então, assumiu o poder e, como ditador, passou a governar a Espanha de 1939, permanecendo até 1975. Esse período da história espanhola ficou conhecido como franquista, que era governado pelo general Franco. Para Hitler e Mussolini, a Guerra Civil Espanhola foi uma oportunidade para testar seus novos armamentos, que seriam usados na Segunda Guerra Mundial mais tarde. Em 1937, ao testar bombas incendiárias, a aviação alemã destruiu a cidade de Guernica, que fica no norte da Espanha. Percebam essa imagem que eu trago para vocês no slide. É uma fotografia da cidade de Guernica. Ela foi destruída pelos bombardeios aéreos alemães. O horror provocado pelo massacre levou o artista espanhol Pablo Picasso a pintar uma de suas mais famosas telas, que leva o nome da cidade devastada. A obra que eu mencionei para vocês, com o nome de Guernica, de Pablo Picasso, é esta que eu trago para vocês aqui. Ela ficou muito famosa por retratar esse ataque alemão e a destruição a essa cidade espanhola. Ok? Isso então foi durante esse contexto da Guerra Civil Espanhola, que acabou levando ao início de uma ditadura, que ficou conhecido como período do franquismo. Ok? Na página 167, vocês vão encontrar o seguinte título: Eixo versus Aliados, a Segunda Guerra Mundial. Após celebrar o pacto nazi-soviético de não agressão, Hitler invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939 e Stalin no dia 17 do mesmo mês. Diante da invasão, finalmente Inglaterra e França, que formaram uma liga anti-germânica conhecida como aliados, finalmente então eles declararam guerra aos alemães. Depois de tantas ameaças, eles enfim declararam guerra. Tinha início então a Segunda Guerra Mundial. Por que ela foi chamada de mundial, pessoal? Embora os conflitos tenham ocorrido na Europa, na União Soviética e no Sudeste Asiático, também no Norte da África, a maior parte dos países do mundo foi afetada e teve de se posicionar a favor do eixo ou a favor dos aliados.
Então, direta ou indiretamente, o mundo todo esteve envolvido nesse conflito, né, que ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial. A ofensiva do eixo. Quer dizer, então, que o eixo, né, que era formado por Alemanha, Japão e Itália, né, eles tiveram um momento de ofensiva, eles avançaram. Lembrando, pessoal, né, observem o mapa, a União Soviética, ela não estava em conflito nesse período com Hitler. Então ele podia concentrar todas as suas forças, né, para o Ocidente, ok? Então ele precisava se preocupar só com o Ocidente. Ele tinha combinado já com Stalin que não ia, né, atacar a União Soviética e nem, né, a União Soviética atacaria Hitler. Então ele concentrou as forças todas no Ocidente. Entre 1939 e 1941, então nesse período, a guerra caracterizou-se pelas seguidas vitórias dos países do eixo. Então, Alemanha, Itália e Japão, né, que já vinham se preparando havia anos para o conflito, né, acabou tendo uma vantagem nesse começo de guerra. Isso pesou muito a favor desses países. Observem o mapa aqui ao lado, no qual, né, essas setinhas vermelhas são as ofensivas do eixo. Então, eles agiram, né, em vários territórios, ok? Então, observem a vasta área que foi dominada pelos nazistas nessa primeira fase da guerra, tá? Observem, então, o mapa, partindo da Alemanha, quantas setinhas vermelhas nós encontramos aqui. Então, foram vários ataques entre 39 e 41. A estratégia usada pelos alemães para ocupar esses territórios foram as Blitzkrieg, né? Guerras relâmpago, né? que em alemão é Blitzkrieg. Essas guerras, né, consistiam em guerras relâmpagos, em ataques rápidos, em massa e de surpresa, reduzindo a possibilidade de o país invadido se defender. Utilizando então equipamentos terrestres blindados e aéreos, a Alemanha ocupou a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. Em seguida, atacou a França, né, um grande inimigo. Mesmo contando com a ajuda britânica, os franceses não conseguiram deter os alemães, que conquistaram e dividiram o país. A região norte da França tornou-se área de administração alemã, e no sul foi instituída uma república governada por franceses, mas que eram aliados dos alemães, que ficou conhecido como a República de Vic. Observem a imagem ao lado, né? Cercado por lideranças nazistas, Hitler foi fotografado em frente à Torre Eiffel, em Paris, em 1940. Ao dominar a França, né, Hitler vingava a humilhação sofrida pelos alemães em virtude daquelas penalidades, humilhações, né, impostas pelo Tratado de Versalhes. Então aquele revanchismo com os franceses não tinha acabado, ok? Então as humilhações da Primeira Guerra Mundial serviram como combustível para as vinganças de Hitler. Em meio ao avanço das tropas do eixo, o cineasta Charles Chaplin, mundialmente conhecido pelo seu personagem Carlitos, lançou em 1940 nos Estados Unidos o filme O Grande Ditador. O filme faz uma sátira ao nazismo e ao fascismo e a seus maiores líderes. Hitler é apresentado como o personagem Adenoide Hickel e Mussolini como Benzino Napalone. O filme recebeu 5 indicações ao Oscar e se tornou um clássico do cinema falado. Charles Chaplin passou a ser considerado um defensor dos valores democráticos e da liberdade de expressão. Aqui ao lado temos uma cena deste filme de Chaplin. Depois de ocupar a França, os alemães partiram para a conquista da Grã-Bretanha. Como o país se situa em uma ilha,
Hitler tentou dominá-lo por meio de bombardeios aéreos. Começou então o duelo entre a Força Aérea Alemã e a Real Força Aérea Britânica, conhecida como RAF, que após alguns meses de combate conseguiu impedir a ocupação alemã. A tentativa de invasão e a reação a essa invasão custaram a vida de mais de 40 mil civis ingleses. A heróica resistência dos pilotos da RAF levou o então primeiro-ministro inglês Winston Churchill a afirmar: nunca, no campo dos conflitos, tantos devem tanto a tão poucos. É uma referência a esses representantes da força da RAF, da Força Aérea Britânica. Né? Bom, nessa primeira imagem aqui, esse cartaz, é um cartaz de 1940. Ele homenageia os pilotos da RAF. Embora o domínio alemão tenha sido evitado, os ataques provocaram muita destruição na Inglaterra. A segunda imagem, essa imagem abaixo, ela mostra uma rua de Londres que foi atingida pelos bombardeios aéreos em outubro de 1940. Com essa derrota, Hitler teve que repensar suas estratégias. Para tentar eliminar a resistência britânica, Hitler procurou romper a ligação da Grã-Bretanha com suas colônias da Ásia e da África, e assim impedir que navios petroleiros chegassem ao país. Para isso, ele ocupou o norte da África e o Canal de Suez com uma divisão criada especialmente para uma missão, o Africa Corps. Qual que era a ideia, pessoal? A ideia era fazer um isolamento à Inglaterra. Como era uma ilha, se eles não permitissem que nada chegasse até lá, isso enfraqueceria economicamente os ingleses. E o petróleo era muito importante para a economia britânica. Então Hitler tentou atacar indiretamente os ingleses. A Alemanha e a Itália ainda atacaram e ocuparam a Iugoslávia e a Grécia. Em junho de 1941, ao avaliar que as conquistas do eixo na Europa Ocidental estavam consolidadas, Hitler rompeu o pacto nazi-soviético de não agressão e abriu uma nova frente de combate para o Oriente. Então invadiu a União Soviética a fim de se apossar de territórios ricos em minérios. Os soviéticos, desprevenidos, não foram avisados que esse pacto tinha acabado, demoraram para organizar a reação. Em dezembro de 1941, a gente também tem que destacar que o Japão atacou sem declaração de guerra, sem declarar esse ataque, atacou a base naval norte-americana de Pearl Harbor, que fica no Havaí. A frota baseada em Pearl Harbor seria a única capaz de impedir que os japoneses ocupassem os cobiçados territórios do Sudeste Asiático. O ataque japonês, esse ataque surpresa à base americana, destruiu ou danificou seriamente 21 navios e 347 aviões, matando cerca de 2.400 pessoas e ferindo outras 1.200. Revoltados com o ataque surpresa, os Estados Unidos entraram na guerra ao lado dos aliados. Neste cartaz de 1942 é possível ler: vingar Pearl Harbor, nossas balas o farão. Além do combate às tropas nazifascistas, a vingança contra o Japão esteve presente na atuação norte-americana na Segunda Guerra Mundial. Um detalhe importantíssimo, pessoal, desse conteúdo: a partir do momento em que Japão ataca os Estados Unidos e os Estados Unidos declara guerra, entra na guerra, a história dessa guerra vai mudar totalmente, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje nós conhecemos os principais acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula iremos concluir este assunto, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.